Meu nome é Mônica, a minha formação é de zootecnista, eu sou do estado de São Paulo, eu me formei na Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, e lá eu fiquei por 9 anos, onde eu desenvolvi a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, né? Sendo que a minha pós-graduação ela foi toda em genética e melhoramento animal. A minha família, na verdade eu sou de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, tinha 10 mil habitantes, né? E assim, a nossa rotina, na verdade, era assim, convivíamos durante a semana, eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, e o meu pai, durante a semana, ele trabalhava em São Paulo, né, capital. Então eu só tinha o meu pai em casa durante os fins de semana. Então sempre ficaram só as mulheres mesmo durante a semana. Uma convivência normal, né, de toda a família. O estudo na minha família sempre foi prioridade, até porque os meus pais não tiveram tantas oportunidades como nós. Então o estudo para ele era prioridade e no caso ter as filhas formadas em universidade era um objetivo dele. A graduação, pelo menos. A pós-graduação, cada uma se sentisse vontade ou não de fazer, ficava a critério. Os meus pais, eles fizeram até o técnico em contabilidade, né, que na época era tipo um 2º grau. E a minha mãe, quando ela tinha mais de 42 anos, foi que ela voltou para fazer magistério e faculdade. E foi devido a um processo de início de depressão que ela procurou isso. E aí ela começou a estudar de novo e conseguiu se realinhar, vamos dizer assim. Ela fez o magistério, que na época era magistério, e fez mais 2 faculdades. Ela formou em geografia e acho que o outro chama normal superior, né? Ela foi professora por um tempo. Uhum. A escolha da zootecnia, no meu caso, eu sempre tive assim, uma certeza muito grande que eu queria trabalhar com genética. Eu sempre gostei muito de genética. E aí eu me decidi a trabalhar com genética e pus como objetivo mesmo. E aí eu pesquisei as formas que eu podia trabalhar com genética, né? Que era fazendo o curso de química, fazendo a própria biologia e fazendo a zootecnia. E aí eu fiz vestibular para todos, né? Consegui passar em zootecnia, comecei a cursar. Eu fiz aí uns 2 anos de cursinho e gostei muito. No final do meu primeiro ano de zootecnia, eu tive a oportunidade de mudar para o curso de biologia, que foi um curso que eu sempre tinha tentado fazer vestibular, mas em São Paulo sempre foi muito concorrido. Mas aí eu me apaixonei pelo curso e não quis mais mudar. Não, durante o curso não, nunca pensei em desistir do curso. Existiram fases dificílimas na pós-graduação. A pós-graduação ela foi um termômetro para mim. E sim, teve momentos que eu pensei em desistir, mas eu consegui seguir em frente. Principalmente porque eu tinha o apoio da minha família. Sim, preconceito eu percebi principalmente quando algumas empresas enviavam assim, notas, né, procurando alunos recém-formados para trabalho e eles frisavam que não poderia ser mulheres. Principalmente para a parte de vendas. E também teve um episódio no meu caso que eu saí para fazer um estágio, né? Eu fazia um estágio numa empresa que tinha integração de frangos de corte, onde eu viajava com técnicos para visitar essas unidades. E ele começou a, vamos dizer assim, no termo chula, dar em cima, né? E eu tive que parar o meu estágio por causa disso. É lógico que eu evitei de todas as formas e um estágio que era para durar 1 mês durou 10 dias. E isso daí é complicado. E durante 2 anos seguintes ele ainda ligou na minha casa e falava com a minha mãe. O dia que eu saí de casa e falei assim pro meu pai, tô indo para a universidade,
eu vou voltar com o meu título de doutora e vou dar aula em Universidade Federal. Sempre foi um objetivo para mim, eu acho que eu não me lembro o início disso, não sei se foi, acho que talvez o papel dos meus professores fizeram muita diferença. Mas eu acho que, porque antes de eu começar a universidade, eu já falei que eu queria ser professora de universidade. Não sei se talvez influência da minha mãe. Eu tive diferentes professores, uns muito cômicos, né? E os outros extremamente exigentes. Tive professores que saudavam o sol, que eles trabalhavam com meteorologia, essas coisas, eles eram assim muito tranquilos, falavam assim, explicavam de uma maneira muito interessante. E tive professores que eram muito rígidos, né? Porém, foram professores que eu me recordo com bons olhos, porque talvez foram os professores que eu mais estudei, né? E mais tive trabalho para passar nas disciplinas. Eu tinha disciplina que uma prova durava 5 horas. E a professora passava até com um pacote de bala para fazer dar uma adoçada e uma pausinha no meio da prova, né? Que no caso era a prova de nutrição. A minha orientadora em si era uma professora extremamente rígida, só que no meu caso eu me encantei pela área que ela trabalhava e mesmo assim eu convivi com ela aos 7 anos, entre pós e graduação. E tinha professores que eram muito brincalhões, explicavam a matéria de uma maneira bem descontraída. Isso era muito bom também. Eu acho que eu tive todos os perfis possíveis de professores. Aqueles que tinham uma lousa bagunçada, aqueles que tinham uma lousa perfeita. Mas assim, eu me lembro sempre que a nossa convivência era realmente só na sala de aula. Não existia uma convivência mais próxima fora da sala de aula com os professores. Eu acho que ser docente é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que ser docente é formar um profissional e muitas vezes a gente passa a ser exemplo para os alunos também. Então, para mim, ser docente, eu acho que a palavra que reflete isso é responsabilidade. Eu acho que o docente, dentro de cada uma das áreas, ele tem a função de instruir o aluno e encaminhar para que ele obtenha conhecimentos dentro daquela área. Eu acho que esse que é o papel do docente. Hoje, eu vejo que o docente, ele também tem um papel muito relacionado também à parte pessoal. Porque eu vejo que na minha época, como eu falei, a gente tinha um contato mais impessoal com o docente. E eu acho que hoje isso está mudando muito. E eu percebi isso principalmente quando eu dei aula no Amazonas. Que o papel do docente não era só ensinar. A gente tinha até um papel de psicólogo. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro. Então eu acho que muitas vezes a gente se sente em situações que a gente não sabe nem lidar, porque a gente não tem formação para isso. Então hoje eu acho que não é só o ensino, né? O direcionamento do conhecimento, mas eu acho que essa questão pessoal ela também está muito forte. Na verdade eu vejo que aqui, eu não sei se em outros países é assim, mas aqui tudo é avaliado, né? Você faz prova para tudo. Você faz prova para entrar na faculdade, você faz prova na faculdade, você faz prova para sair da faculdade, para ter emprego. Eu acho que existem métodos de avaliação que não precisariam ser provas, né? Onde o aluno não pudesse consultar material e tal. Você tem que avaliar o conhecimento daquele aluno para ver se ele realmente está preparado para uma próxima etapa ou não. Até mesmo etapas dependentes daquela, né? Prova, avaliação se refere mesmo a ele comprovar, né, o conhecimento que ele tem naquela área. Eu acho que avalia muito assim o professor, porque quando você percebe que muitos alunos, por exemplo, não estão indo bem nas avaliações aplicadas pelo docente, então aí você tem que fazer um balanço. Se o seu método de ensino tá sendo bom, onde estão os erros, onde você pode mudar, onde você pode melhorar, com certeza é uma via dupla.
Isso é fato. Olha, isso está se tornando cada vez maior, principalmente a questão da depressão. No semestre passado, por exemplo, na veterinária, eu tive 3 alunos vindo conversar comigo, falando que eram alunos depressivos, que tomavam medicamento. E como eu te falei, é uma situação que às vezes a gente não sabe lidar, porque a gente não tem formação para isso. Mas o adoecimento ele está crescendo muito. E a depressão é o principal que eu vejo. Eu acho que me falta um pouco de conhecimento para entender esse adoecimento na universidade. Talvez falta de apoio da universidade, falta de apoio familiar. Eu acho que é um conjunto de fatores, até mesmo a gente sabe que muitos professores também adoecem por depressão. Assim, eu não consigo ter uma ideia clara do papel do professor com relação a isso. É lógico que o ambiente da universidade, ele contribui para esse adoecimento. Aí eu acho que quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, para dar aula na universidade, foi na Federal do Amazonas, que eu me vi numa sala em frente aos alunos, e ali eu percebi que eu ia ter que aprender muito, estudar muito, trabalhar muito, para conseguir passar conhecimento. Porque eu acho que quando a gente se forma bacharel, a gente tem pouca formação pedagógica, nenhuma na verdade, né? E aí eu vi que esse papel ia ser bastante difícil. Mas era um objetivo, né? Então eu corri atrás e tentei aprender, né? Tudo. O conhecimento, né? Porque no doutorado, assim, você fica solto. Você é responsável pela sua tese, né? Então você estuda muito, lê muito. É uma fase praticamente de debruçar em cima de livros, né? Então eu acho que eu aprendi muito, assim, eu estudei muito, porém, volto a afirmar, a parte pedagógica eu não tive. Eu fiz o concurso, passei, eu tinha acabado meu doutorado, aí dali uns meses teve concurso, eu fiz, passei e fui. Aí quando eles me chamaram, eu fui dar aula. Então quando eu caí pela primeira vez numa sala de aula, eu senti o que realmente era ser professor e que a base pedagógica eu não tinha. Eu tive que buscar. Então eu acho assim, conhecimento científico, técnico, das disciplinas, da área, né? Porém, pedagógico nenhum. A gente tem a disciplina de estágio docência, que aqui também tem. Porém, os professores não nos deixavam dar aula. A gente auxiliava os professores no material de aulas, em aulas de exercício, né? Porque minha área tem muita coisa de cálculo. Porém, ministrar uma aula, eles não permitiam lá. Então, realmente, dar aula, no máximo um seminário, mas seminário não é aula, né? Seminário, você prepara o seminário e ótimo. Mas aula mesmo, não. Foi lá no Amazonas, na cidade de Parintins, que é uma ilha no meio do nada. E lá eu fiquei por 2 anos. A pós-graduação, ela não prepara de forma alguma os alunos para entrar numa sala de aula, no caso dos bacharelados, né? E isso falta. Antes era maior, eu acho. Mas eu acho que hoje é em torno dos, sei lá, uns 40%, 50%. O que você acha que diminuiu? Aí eu fui mudando as minhas metodologias. Eu sempre tento mudar. Tentar melhorar em alguns pontos para ver, fazer teste. Às vezes mesmo eu pergunto para eles o que seria interessante, o que eles acham, como deveria ser. E aí eu vou tentando, a cada semestre mudar alguma coisa. Eu queria que todo mundo passasse na minha disciplina. Eu vi isso muito na disciplina de melhoramento na veterinária. Realmente hoje não passa na disciplina quem realmente não estuda. Porque eu faço um trabalho bem legal com eles, com monitoria. Os meus monitores, a gente trabalha a lista de exercícios diferentes da aula, a gente resolve, ele resolve com os alunos. E quem vai nas monitorias tem uma bonificação. E o que eu percebi no passar dos semestres? Que quem frequenta esse programa de monitoria, no fim do período não precisa nem da bonificação.
ela fica mais. Dos 50 que tem na minha sala, porque eles vão desistindo na metade do caminho, né? Aqueles, por exemplo, que frequentam, dos que frequentam, os que realmente às vezes precisam do bônus para passar, vamos dizer assim, de 30, 40 alunos, são 2, 3, ou até menos, 1. Então, e essa sugestão foi de um aluno monitor. E aí eu venho adotando todo semestre. Aí eles frequentam a monitoria, estudam a mais, né, as listas de exercícios, e no fim eles têm um bônus. E no fim, não precisam do bônus mais, porque eles já fizeram, acho que esse estudo extra, que foi suficiente, e aí a retenção ela foi reduzindo muito. No caso da genética, eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer, porque já é uma disciplina um pouco mais teórica. E como eu fiquei na coordenação, eu fiquei longe da disciplina 1 ano. Então eu vou ver se eu consigo também fazer alguma coisa nessa disciplina para reduzir. Eu já estou fazendo alguma coisa esse semestre, eu vou ver se vai dar certo, para também ajudar os alunos. Nossa, assim, eu vejo uma progressão muito grande assim da minha parte, mas eu vejo que tem muito ainda que melhorar. Muito, muito mesmo. E assim, todo semestre eu tento mudar a aula, eu tento fazer diferente para ver se melhora, sabe? Eu nunca fico quieta. Tem colegas de trabalho que não mudam a aula, estão sempre naquele modelo. Eu não sei como consegue. Até porque tudo está mudando. A cabeça dos alunos estão mudando, né? Então você tem que ir se adequando. Seria interessante ter esse material tecnológico e eles na sala de aula poder utilizar mesmo se fosse celular. E para aprendizagem, acho que isso é essencial hoje, né? Porque eles não ficam mais só na leitura, né? Só aquelas páginas escritas, eles querem ver vídeo, eles querem ver figuras mais assim realistas. Eu acho que isso ia contribuir muito. No caso da genética, eu acho que isso é essencial, mas isso facilita muito. No caso da genética, ia facilitar muito o aprendizado.